Olá, eu sou Gisele Pipa, esse aqui é meu podcast, um lugar onde pessoas, negócios e cultura se encontram para gerar conversa, movimento e transformação. E hoje a gente vai abordar uma pauta super necessária, importante, que além do movimento e transformação, ela gera conscientização e reflexão. Nós vamos falar sobre racismo. A gente vai falar sobre racismo não só como conceito, tá? Mas como realidade que ainda atravessa o dia a dia de muitas pessoas. E mais que falar sobre problema, a gente vai falar sobre caminhos, que é denúncia, acolhimento e transformação. E para essa conversa, eu recebo a doutora Karina Dantas. Tudo bem, Karina? Tudo jóia. Karina, que é advogada, mestrando em Direito pelo FJF, membro da OAB. Eu vou até passar para ela melhor se apresentar, porque são tantas aqui funções, né, Karina? Tudo bem, Karina? Tudo Queria que jóia. você falasse um pouquinho de você, né, a gente sai um pouquinho do tema técnico, a gente vai falar muito sobre racismo, Sim, importante também que eu quero abordar sobre o Disque Racismo, que é a Ouvidoria Popular Racista, né, que foi lançado aqui em Juiz de Fora em último de abril, mas nós vamos segurar isso um pouquinho, eu queria falar um pouquinho com você, queria que você apresentasse, falar um pouquinho dessa veia humana, né, e o que que te conectou também, né, com essa pauta tão importante, né, de trazer isso para o dia a dia, para o combate, né. sim. Então, a Karina Dantas, né, é advogada, também sou professora, ativista e militante, então a gente já está indo aí para mais de 15 anos, né, na pauta Sim. antirracista. E dentro da pauta antirracista, eu fui desenvolvendo algumas questões e atribuindo alguns cargos de liderança. Então, hoje nós estamos no Grupo Mulheres do Brasil, como Incrível, líder do Comitê de Igualdade Racial, participamos também da OAB, estamos lá como atual presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra e o Trabalho Escravo Moderno. que legal. Além daqui de Juiz de Fora, eu sou diretora de interiorização também pela OAB de Minas Gerais, Uau! aonde nós temos também o cargo a respeito do trabalho análogo ao escravo. No Rio de Janeiro também, a gente é consultora lá nesse Sim, mesmo sentido, e no Conselho Federal da OAB, que é o Conselho Nacional dos Advogados, eu também estou lá como membro consultora. E tudo que eu penso é voltado realmente para a pauta racial, que é uma pauta de vida para mim. Eu, como uma mulher preta retinta, sinto aí na pele, né, e venho sentindo aí em todos os anos o que realmente é a questão racial. você trouxe toda a sua, né, abordagem com a causa, posicionamento hoje em várias esferas é importante de atuação. A gente pode falar que é uma profissional que une, né, o conhecimento jurídico com a atuação de prática e compromisso social, muito incrível. Sim. E pra gente você trouxe a questão, né, eu te perguntei o que que te move pessoalmente nessa pauta, né. E a gente também entrar um pouquinho nessa questão prática, doutora, quando a gente fala de racismo hoje, assim, o que que ainda é pouco entendido pelas pessoas? Consegue dar Então, esse o racismo, ele é muito velado. Então, às vezes, ele não é feito de forma explícita e direta. uhum, É claro que, infelizmente, tem algumas pessoas que emitem, né, verbaliza essa situação desse crime que é horrendo, mas ele ainda horrendo. é um crime que às vezes é velado. Algumas situações são poucas vezes que são de percepção ali de imediato. Então a Sim. pessoa às vezes está sofrendo racismo e não sabe que aquilo ali, que aquela prática é racista. E quais que são os tipos, assim, de racismo mais comum que a gente vê, assim, no dia a dia, assim? O que que você, né, depara com isso? É, assim, a gente tem grandes reclamações, por exemplo, pessoas que às vezes vai entrar no estabelecimento e aí o segurança já vem atrás, já fica olhando, né, movimentando. Se a pessoa troca de um corredor, ele troca também. Isso é uma situação. Sim, Tem pessoas que no próprio cotidiano mesmo, do trabalho, por eu ia exemplo, abordar até essa questão de eh, né, com o campo de atendimento, varejo, você sim. lidando você trouxe a questão de Sim, movimento. por exemplo, agora a gente tem aí eu acho que é a questão do empoderamento negro, né, por Sim, exemplo, as mulheres que usam o seu cabelo black estão em algumas posições, infelizmente tem alguns superiores que falam: "Olha, aqui você não pode vir com o cabelo assim, você tem que amarrar seu cabelo".
Então, assim, Mas isso é tem racismo na prática, na né. prática, tem muitas situações e, às vezes, umas situações que a gente acha que não poderia existir e Claro. existe. Uhum. Eu tenho casos jurídicos, né, isso aí a gente pode até trazer, porque é público, por exemplo, de professoras dentro de sala de aula, né, emitindo ali para mais de 40 alunos uma posição racista. Então isso nos traz bastante choque, porque Claro. ali é um local de educação. Apesar da gente saber que até hoje a lei 10.639 ela não é implementada de fato nas escolas, Uhum. Mas né. o que que aborda muito essa lei? Eu digo, o que que a legislação brasileira hoje protege de forma eficaz? Essa Fala um pouquinho lei é dessa para que lei. seja estudado a história da África, Sim, porque, assim, eu não sei se você se lembra, na sua aula de história nunca foi mencionado, muito superficial. Se a gente né. pensar bem na questão isso na minha nossa época, né, lá, Sim. é tudo muito rápido, né. Rápido e, assim, não foi falado. Pelo menos eu, Karina, né, quando eu era pequena, eu não sabia que na África tinha reis, que tinha rainhas. A gente estudava A Princesa gente Isabel, a gente estudava toda a e ela história. como salvadora, que é um Sim, erro, né, que a gente sim, sabe que foi os abolicionistas. abolicionistas Aham. que tentaram, né, de todas as formas. E ali tinha pessoas negras, jornalista, tinha advogados, tinha os Uhum, próprios escravizados, e assim, de uma forma muito inteligente, para uhum, que nós possamos ter a nossa tão sonhada liberdade. Então uhum. esse mito, foi a princesa Isabel, que a gente sabe que não ocorreu assim, né, que ela só fez isso porque, em outro país já estava tendo um movimento, né, para acabar com a abolição, e por isso ela cedeu ali e assinou, Uhum. mas de fato a luta veio realmente de pessoas E como negras. que a gente perde informação de então, né, o Sim, letramento dessa época, e assim, a gente também teve a questão da economia, porque a economia sim, veio de vocês, veio daquela é. época, veio de né, Inclusive, a o economia veio isso, das pessoas negras e hoje, se as você pesso fazer uma pesquisa, as pessoas negras movimentam ainda assim, o maior número da economia. com A certeza. gente até busca entender, por exemplo, que às vezes a gente traz algumas questões, igual a mulher negra, Uhum, a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de achar uma maquiagem pra gente, uhum. na nossa tonalidade. Às vezes você quer comprar um produto melhor, por isso é necessário a gente entender que todas as empresas é bacana você ter uma diversidade, você ter uma inclusão, Mas porque esse mercado ele pode aumentar. mas você não acha que nos últimos 5 anos, vamos dizer de 5, né, não teve uma mudança aí considerativa para essa questão que você trouxe de produtos, de serviço? O que que você acha? O que que você Sim, pode é assim, a contribuir? título de cabelo, né, a gente com o nosso empoderamento, a nossa coroa, a gente Sim, sempre claro. brinca falando que é a nossa coroa. Mas Uhum. a título realmente de maquiagem, essas questões, eu ainda sinto muita falta. É bom Eu trazer acho que isso, as né. empresas sim, as empresas deveriam trazer pessoas diversas para justamente pensar a respeito, porque às vezes o nicho fica tão fechado que você pega uma base que não tem uma tonalidade para sua pele. E isso aí teria um retorno financeiro muito Deixa eu grande. e você está falando a gente está falando até a questão de produtos, até te Sim, interrompendo, eu até enxergo mais como é que você trouxe também a questão da inclusão, porque é, não só comercializar, é é, você ter pessoas é, dentro das sim, instituições, dentro né, das empresas, porque assim, o que eu penso é onde que vem o lugar de fala, quem tem a experiência, quem tem a é, vivência. Então, se eu tenho um produto que é para mim, eu tenho que estar ali também demonstrando aquele produto. justamente. A gente até vê essa mudança acontecendo, mas não como deveria, de ter inclusão, de ter pessoas, como você diz, com mais potências, de negros, porque assim, somos todos iguais. E É, cadê, né, a inclusão? A gente vê pouco isso ainda. Então, além de é. produto, é importante ter pessoas. Isso, e assim, tem estudos, né, a gente sabe que em Manhattan, eles fizeram um estudo, referente a essa questão de diversidade e inclusão, Uhum, e toda empresa que tem essa função, ela uhum. vira um case de sucesso. Imagino, é. Então, no Brasil, eu acho que a gente teve um grande aumento, mas nesses últimos anos também a gente sente que tem um retrocesso a respeito Desaceleração.
da diversidade e inclusão. E o que que você acha que falta nisso, para isso manter? Gestões, lideranças, Sim, vozes? Como? falar e fazer a diversidade de inclusão não é fácil, né. Uhum, Você ter uma área ali de compliance que traz esse tema, uhum, porque, assim, é algo cultural. uhum, Então você trabalha ali, né, em níveis hierárquicos que tem que ter essa modificação de pensamento, essa vontade de fazer a diferença. uhum. Quando você vai implementar uma Criação de uma diversidade estrutura já eh seletiva para sim. isso. Quando você vai implementar uma Não. diversidade e inclusão, você tem que conversar com todos. Uhum, Todos ali têm que estar aberto, desde do CEO até o RH, todas as pessoas têm que estar ali para comprar essa ideia, para ver claro. que realmente modifica a estrutura, a base da empresa e que a empresa se torne ali um case realmente de sucesso através dessa Iniciativa, diversidade. mas eu nem acho que isso tem que ser comprado, isso tem que ser É, necessário, né, a gente sim, fala você fala como se isso fosse uma questão, né, sim, como que a gente está muito ainda, né, sim. caminhando ainda com uma Engateando em dificuldade, algumas né, é absurdo a situações. gente ter que falar É, nisso, né, de comprar uma ideia é, que isso falando de pessoas, sim, né, e que isso mude, né, que isso a gente sim, consiga ver essa que isso venha acelerar que isso não, perdão, até gaguejei, que isso venha acelerando, não sim. desacelerando, né. É. É, porque aqui sofre muita influência dos Estados Unidos, né. Sim, Nesse sentido de influência dos Estados Unidos, muitas das vezes, essas questões que a gente avança em certo ponto, quando vem uma mudança de lá para cá, a gente retrocede. é, Mas eu acredito que tem pessoas que ainda estão aí motivadas, incentivadas para que realmente a igualdade e a equidade chegue a seja todos, né. com certeza, sem dúvida, né. E doutora, e quando, assim, uma pessoa, sofre racismo, né, assim, qual que é o primeiro passo que ela deve tomar? É, como o jurídico, a gente orienta que essa pessoa faça o boletim de ocorrência, para que a gente fica respaldado para entrar com esse Precisa de processo. prova, testemunha, Precisa como de é esse prova, contexto? testemunhas, mas isso não impede da pessoa entrar com um processo de racismo, com a queixa-crime que nós falamos, né. Uhum, É necessário fazer o boletim de ocorrência, mas a gente consegue também de outra forma, aqueles que procuram o Disque Racismo, entrar com essa queixa-crime para que seja instaurado e para que seja acompanhado esse crime, né, que posteriormente vai ser enviada ao Ministério Público para virar uma denúncia. claro. Você entrou no ponto que eu quero falar um pouquinho, focar, que é o Disque Racismo, Sim, né, aqui em Juiz de Fora. O que que é o sim. Disque Racismo e como que ele surgiu, doutora? O Fala pra Disque gente. Racismo, Como funciona esse ele canal na prática, né? sim, o Disque Racismo, ele é um projeto que ele tem 4 anos. Ele foi criado de forma independente, Uhum, então a gente não tem vinculação com a prefeitura, né, outros órgãos municipais. uhum, Foi criado por 3 pessoas diante do aumento de casos de racismo em Juiz de Fora. Então, os meus colegas, né, o Jair, Eduardo, o Eleutério, a gente começou a reunir realmente de fato, eles também estão muito ligados à pauta antirracista uhum, em Juiz de Fora, para a gente tentar uma forma de ajudar essas pessoas, uhum, que muitas das vezes as pessoas sofriam esse tipo de crime e não uhum, tinham um local para buscar ajuda, orientação, encaminhamento. Então, a gente fez várias reuniões para estruturar, para uhum, organizar, para pensar como poderia ser esse acolhimento para a população. uhum. Só que era um projeto que dependia, né, de um fomento, e nesse sentido a gente buscou, a deputada federal Ana Pimentel, que é daqui de Juiz de Fora, Claro. mostramos o projeto, ela se mostrou muito interessada, e através dessa nossa forma de buscá-la, a gente conseguiu esse fomento para que esse projeto saísse do papel. Então a gente pensou numa estrutura que fosse no centro, Sim. porque muitas das vezes as pessoas, se tivesse que pegar 2 ônibus
para ir, por exemplo, isso aí já poderia ser algo para desmotivar. Então Claro, a gente criou de uma fácil acesso, estrutura né. de acesso, um lugar de acessibilidade para que todas as pessoas pudessem, estar ali Uhum, junto a nós. E uhum. hoje a gente tem uma sede na Rua Alfad, número 525, Sim. sala 1206, né, ali no Cine Palace ali, Solar Palace, melhor dizendo. Onde as pessoas conseguem chegar até a nós, né. É, não, incrível essa ouvidoria, acho que muito necessário, tenho certeza. E, doutora, você falou a questão da estrutura, né, qual é difícil, né, ter que Sim, colocar isso, né, tirar do papel e colocar isso na prática, porque engloba vários setores, inclusive, qual é o tipo de apoio que essa pessoa tem, porque eu acho que vem a questão também emocional, psicológica, né, quem sofre um crime, a gente não sabe qual o sim. tamanho, como é, e como funciona essa questão de acompanhamento, né, o que que apoia em si na prática para quem está ali? Ela precisa também a pessoa porque às vezes as pessoas também têm medo de denunciar, de Sim. dar como é um pouquinho na prática, para a gente pra eles É, entenderem, assim? a equipe, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Nós Uhum, temos psicólogo, assistente social, a gente uhum, tem a nossa assessora que faz toda a triagem, porque para além do atendimento presencial, nós temos sim. também um WhatsApp. Ah, sim. Então a pessoa consegue, né, fazer ali a sua denúncia e totalmente sigiloso. Depois a pessoa marca para ir presencialmente, aonde vai ter ali a orientação também do nosso jurídico. Presencial, né, um pouco mais Isso, que aí a apoio. gente vai dar continuidade, né, Uhum, através de alguns parceiros que a gente tem também, que é o uhum, RENAB. O uhum. RENAB é a Rede Nacional de Advogados Bacharéis Negros, que a gente Que tem um bacana, núcleo aqui em Juiz de Fora, que legal. e tentando ali de alguma forma trazer um acalento, Uhum, porque muitas das vezes essas pessoas chegam realmente destruídas. A gente percebe que realmente é difícil uhum, para muitas pessoas buscar, por exemplo, uma ida à delegacia para fazer o BO. uhum. Então, a psicologia ali faz todo sentido. É claro que a gente tem o nosso carro-chefe, que é o jurídico, mas a psicologia ela entra ali, né, no segundo momento, É fundamental, né, doutor? muito. Pra até para quem está sofrendo dar continuidade, Sim. precisa ter um apoio, né, É. E muitas emocional. das vezes, até a parte do assistente social, Sim. porque a pessoa já vem de algo de uma vulnerabilidade, e ainda passa por uma situação como crime. E, assim, nos traz muita tristeza, Uhum, porque o projeto ele foi inaugurado em abril. uhum. Então a gente está em julho, né, abril, maio, junho e julho, 4 meses de funcionamento e já passou, assim, bastante atendimento, né. É A mesmo? gente pode dizer aí que a gente já teve Tem mais um de número? 50 pessoas, nos procurando. É claro que há o filtro, né, para indicar ali o que que é injúria, o que que é racismo, Uhum. mas é um projeto que você vê que realmente tem a necessidade de ter em Juiz de Fora. Não E tenho como dúvidas. foi um projeto pioneiro, o que chamou a atenção para a gente também, que a gente recebeu contato de outras cidades, Pedindo querendo ajuda. implementar também, a ideia da Entendi. ouvidoria É antirracista. necessário que isso consiga se, né, Sim, multiplicar. É uma dúvida que você trouxe uma questão do racismo e da injúria racial. sim. Consegue trazer qual a diferença dos 2? As pessoas têm muita dificuldade, né, A nessa gente não falou no questão. início, né, você É, trouxe agora, eu falei: "Porque existe uma diferença, né?". sim, o racismo, ele é quando ele é feito para a coletividade. Uhum, Né, e a injúria, ela já é direcionada à pessoa. Só que a gente teve a equiparação da lei do uhum, racismo e da injúria. Por quê? uhum. Porque antes um crime tinha, né, uma pena, menor e o outro tinha uma pena maior. E aí, Qual que tinha diante menor e maior? era a injúria. Racial, Então, porque já muitas é das vezes era classificado como injúria para a pessoa não, né, cometer né novamente. na realidade era para amenizar. Entendi. Então, assim, houve a equiparação, hoje tanto a injúria como o racismo,
é a mesma tipificação, né, de Uhum, pena, uhum, e isso nos ajudou, porque não traz mais esse transtorno, né, da pessoa, falar, relatar e ser modificado. E uma outra questão também que encoraja mais as pessoas, porque não prescreve. uhum. Hoje a injúria e o racismo é um crime que não prescreve, então a qualquer momento você pode ir lá e fazer o registro. E lembrando que mesmo que você não consiga fazer o registro, procurando o Disque Racismo, o nosso jurídico consegue ali fazer, a petição, né, da queixa-crime para dar continuidade. Porque, infelizmente, a gente escuta uma frase que ainda a gente tenta combater. "Ah, mas eu não vou reclamar porque não vai dar em nada. Ah, eu não vou fazer porque realmente isso aí eu não tenho prova", não. O Uhum, racismo ele é um crime e as pessoas precisam atentar que esse crime a gente precisa realmente fazer ali tudo o que há para fazer para responsabilizar o autor. claro. E lembrando, por que que a lei de racismo ainda, ela talvez é uma lei que a pena não é muito dura, porque, assim, a gente só consegue mudar, né, a lei através de uma estatística. Exato. Então hoje, qual que é a nossa o nosso principal, pensamento? É Uhum, trazer essa estatística, é mostrar: "Olha, realmente no Brasil existe muito crime de racismo e essa pena ela tem que ser modificada, uhum. através, né, dos nossos, deputados, de todas as pessoas que a Que gente envolve. elegeu para Uhum. que essa pauta, né, seja uma política pública. Sim. E em relação à estatística, o que que você consegue falar sobre? Pra Olha, gente chegar nessa questão das políticas públicas. a cidade de Juiz de Fora, infelizmente, a gente tem aí uma pesquisa que informa que é a terceira cidade mais racista, só perde, né, para cidades do sul. Uhum, E isso, infelizmente, na prática, pelo menos, né, nesse tempo que a gente está à frente do Disque Racismo, a gente consegue perceber que, uhum, de fato, existe algo diferente na cidade, uhum. né? Porque o aumento realmente de casos e a procura, ela é muito grande. Então, você vê sempre na mídia, né, ventilando: olha que fulano sofreu racismo. E é uma cidade que vem ali de um passado histórico de escravidão, né. A gente percebe que aqui teve muito escravizados, teve pessoas que realmente tinha ali escravos e se tornou muito famoso por isso. E eu acho que foi essa continuidade e talvez essa questão do letramento que a gente precisa trazer mais e mais, né, para que as pessoas Educação. possam respeitar o outro indivíduo. É, você tocou num tema importante, numa pauta que sobre o letramento, né? Eu até falar um pouquinho, mas como você trouxe a questão toda já, né, a questão de Juiz de Fora, que é uma cidade também, se a gente pensar, uma cidade estudante, uma cidade que é para ter já uma mentalidade um pouco já mais, né, adiantada sobre o tema, uma cidade que tem 500, 600 mil habitantes, né? Mas eu entendo a questão da referência que você trouxe, Sim. e falando sobre sociedade também, assim. Qual que é o papel de quem não sofre racismo hoje, né, nessa posição? A gente precisa também de ter essa responsabilidade social. Você falou em relação ao letramento, eu vou te falar confessar que, assim, nos últimos 10 anos, meu olhar para o racismo mudou, assim, vamos dizer, de 20 a 90%, lendo livros de escritoras negras, doutora. Eu acho, assim, é super importante. De todas que eu li, que eu leio, que eu venho acompanhando, indiretamente a gente traz esse letramento pra gente. E a gente muda a postura, a gente muda posicionamento, não só com a gente, como com o próximo também, né. E eu queria trazer isso, perguntar para você, assim, qual é o papel, né, da sociedade, da pessoa que vê um crime de racismo, qual é o papel dele ali? Eu costumo falar o seguinte, que a luta antirracista é de todos nós. Sim. A luta antirracista ela precisa, ela necessita de pessoas brancas e pessoas negras. Não é uma luta só das pessoas negras. E o letramento, ele traz essa questão. Você, quando percebe que você está sendo racista, porque é algo talvez tão introjetado culturalmente e é algo Estrutural, né. estrutural,
você consegue perceber que você está sendo racista e que você tem que mudar essas Uhum, atitudes. uhum. Mas isso é através de uma vontade constante de se fazer um letramento, de se colocar no lugar da outra pessoa, porque igual você trouxe, né, a partir do momento que você está lendo escritores negros, a sua mente ampliou nesse sentido, porque ali, igual o Pacto da Branquitude, Exato. é o primeiro livro, eu acho, que eu indico para todos lerem. Uhum. É aonde traz realmente questões que você não para pensar enquanto uma pessoa branca. Exato. Então, essa questão do letramento e a educação, que na minha percepção deveria ser tratado desde os pequenos, né, na escola, essa questão da lei ser realmente implementada de fato, né, a gente tem uma lei, eu acho que traria uma transformação na sociedade. Justamente para que a gente conseguisse, eh, de fato, né, eu fico assim, muitas das vezes eu falo: "Gente, nós estamos em 2026, até quando?". Como que você enxerga nas escolas hoje? O que que você acha que falta para poder também ampliar, incluir, né, leitura, né, enfim, envolver os estudantes, de qual é a idade que a gente já consegue eles já conseguem entender e né, o letramento, enfim. Então, assim, eu penso que muita questão referente ao ambiente educacional Uhum, tem que ser visto pela gestão. sim, Eu acredito que para além da lei, é a necessidade mesmo de incluir, de trazer a diversidade, de ter ali esse momento, porque: "Ah, vamos fazer algo no dia 20 de novembro, vamos fazer algo no dia 13 de maio", a gente não está mais nessa claro, fase, a gente está na fase de falar sobre racismo todos os dias, de exato. tentar práticas educacionais todos os dias. Ter dissertações, recortes, falas. Dissertação, recortes, oficinas, É, palestras, sim, uma questão também que o Disque Racismo ele faz de forma externa, então todas as escolas, né, que quiserem uma palestra, a gente claro que não vai chegar ali, né, porque muitas das vezes as pessoas acham que a gente vai chegar ali de uma forma para constranger quem quer que seja, não, a gente vai chegar ali, vai trazer palavras e trazer a questão por que se faz necessário sim, ter essa conversa sobre o racismo. Então é algo também que o Disque Racismo faz, que é essas muito legal. palestras. Agora a gente De também começou conscientização, né. sim, a gente começou a levar nas comunidades de Juiz de Fora, porque ali realmente está a vítima, Uhum, e o nosso primeiro momento agora foi no bairro Ponte Preta. legal. Então, assim, a gente vai seguir com um calendário, né, a gente tem vários bairros aí de forma cronológica para estar presente, para levar o conhecimento, levar as explicações necessárias, o que que é o racismo, o que que é a injúria, e além, né, dos advogados, levar ali também, uma questão realmente de orientação, acolhimento. E a Olha, gente conta com parceiros, né, eu quero agradecer também o CITEAC, que está aí sim, junto conosco, no projeto CITEAC Cidadão, que uhum. abraçou essa causa. Muito incrível. Eu até desculpa até interromper, porque olha como é a importância, como que a estrutura ela não fica só ali, né, num ponto. Olha como que você precisa sair do Sim, ponto físico e movimentar para sim. todos esses movimentos que vocês, né, que vocês estão começando a incluir, a trabalhar, a conscientizar, a educar. Então, assim, é um trabalho grande, onde envolve pessoas, onde envolve responsabilidade social, onde Sim. envolve então é muito importante, muito bonito É ver. levar conhecimento, né, não Uhum. tem como, assim, eu não vejo outra estratégia sem o De conhecimento. Hoje a gente tem comunicação. que levar comunicação, conhecimento, tem que estar nos espaços, os Uhum. espaços, né, que nós possamos ocupar para levar e aí eu já te adianto que Aham. agradeço a minha presença aqui, Imagina. no podcast para falar de um assunto tão importante, uma pauta tão necessária, que realmente tem que ser falada. Exato. E buscar isso, né, ajuda a gente falou um pouquinho sobre até um exemplo que você trouxe das pessoas terem esse movimento, não sei, veio aqui na minha cabeça o Vini Júnior, né, que é um Nossa, grande de um atleta que sim.
teve também, né, Sim, sofreu tanto sim, racismo em campo, e hoje ele traz, né, de uma forma, para a educação, para conscientizar, um apoio jurídico às sim. pessoas que sofrem racismo. Isso é muito legal, né, ter essa responsabilidade social, não só porque ele vivenciou, e é uma pessoa pública, mas olha o quanto que ele também consegue influenciar as pessoas, né, com Sim. esse apoio. Eu acho isso É, o incrível. o Vini, eu penso que ele é muito forte, Uhum. que imagina você estar dentro de um estádio, como já ocorreu outras vezes, não foi uma pessoa só, foi Foram várias vários. pessoas De várias gritando, nacionalidades, né. fazendo gestos e mentalmente Uhum, é muito difícil. uhum, Porque quando você sofre, que é uma coisa que você nunca espera, uhum. você já fica totalmente abalado, imagina estar ali naquela situação. E ele ter essa resiliência, vamos dizer assim, de trazer Total. um projeto como esse, para atender também de forma gratuita as pessoas, mostra que, para além daquele nosso sofrimento, que é Uhum, diário, que é uhum. contínuo, a gente tira força para ajudar o próximo. E assim, eu acho que foi isso também que me moveu a entrar nesse projeto, porque eu pensava: "Eu não posso ficar lá na minha casa sentada, de braços cruzados e E vendo essas pessoas passarem por essa sofrendo. situação, sem ter um acolhimento, sem ter uma orientação, sem saber como fazer". Você já vivenciou alguma questão similar, doutora, que te marcou, que você Então, na infância, eu acho que muito, porque eu uhum, venho de uma cidade que também é extremamente racista. Então eu tive muita dificuldade, na infância, na adolescência. sim, Por exemplo, antes eu tinha que praticamente, né, usar cabelos longos, não que a gente não querendo possa, us usar, ter o né, livre-arbítrio de usar o que é, eu a quero, né. gente pode fazer o que quiser, né, mas muitas das vezes eu tentava me encaixar naquele padrão para ser aceita. Eu venho de um relacionamento interracial, né, Sim, hoje eu sou casada com uma pessoa branca, sim. e no início da nossa relação, por exemplo, eu tinha vergonha de sair com ele, porque nessa cidade eu achava que as pessoas iam apontar e trazer ali alguma questão racial. E assim, foi através de muita conversa, ele me ajudou muito, até aceitar o meu cabelo, fazer a transição. Imagina. Então são coisas que muitas das vezes a gente não traz. Claro. O meu álbum de formatura, eu formei em 2010. Uau. Então é algo que eu não gosto de mostrar, da minha formatura do direito, porque ali eu não vejo a Karina de hoje. Eu vejo uma outra Karina, né, que estava ali tentando, ser aceita, E né, e mudando seus querendo mudar para mudando poder ser mudando totalmente o meu estereotipo para ser aceita. E tá tudo bem, né, é uma fase que eu sim. passei Uhum, e que, assim, talvez eu não tinha conhecimento, porque a autoaceitação também de ser uma pessoa negra não é fácil, uhum. dependendo da onde você vem, dependendo do que você passa, e para uma mulher preta, retinta, as coisas não são fáceis. Principalmente quando a gente está em papéis de liderança, então há uma certa resistência, a questão também de cada vez mais que você vai estudando, né, que você vai tendo esse letramento, os argumentos, né, que muitas das vezes as pessoas tentam, impor para a gente já consegue ter uma Hoje réplica é, mais forte. posicionada. É, Você falou de um ponto, vou trazer aqui um recorte que eu acho que veio à minha cabeça, que foi da Djamila Ribeiro, que eu falei: "Meu Deus", assim, vê se você concorda, que ela fala assim, que eu podia ter o conhecimento e não ter a coragem. Quando você é mulher negra, é preciso ter os 2. sim. Né, o conhecimento não é tão você tem que ter os 2, conhecimento e coragem. Acho que isso é para todos, mas essa fala dela, esse recorte é o que você trouxe. A mulher negra ela precisa de coragem, ela precisa de resiliência, ela precisa de vontade, porque cada degrau que nós subimos é um obstáculo que a gente vence. É igual muitas das vezes as pessoas pedem o meu currículo, Aham. fala: "Ai, me manda um mini currículo", e eu costumo falar: "Gente, esse currículo
ele levou tempos para ser construído e a gente tem que respeitar. Claro. Se hoje eu tenho um currículo como esse, ele foi totalmente projetado através de muita luta, E vivência. de vivência para chegar nesse espaço, para Uhum, chegar nesse momento, para ter esse reconhecimento. uhum. O ano passado eu fui considerada, a advogada referência no direito antidiscriminatório de forma nacional. Nossa, Então a gente parabéns, teve doutora, que bastante incrível. votos, né, de todo o país. Eu lembro a minha emoção lá em São Paulo, quando eu estava pegando aquele prêmio, porque muitas das vezes você não vê pessoas pretas nesses espaços recebendo, sendo reconhecida. Qual esse olha que coisa incrível, né, que você trouxe, né, é uma luta também, como você diz, né, porque é uma mudança, movimentação, mas quando você olha para essa sua trajetória lá em 2010, que você trouxe que em 2010 Sim, você olha para o teu álbum de formatura, você não consegue sim, se enxergar. sim. Como que é isso hoje em 2026, você olhar para 2010 e falar: "Olha, né, que coisa, que transformação", qual que é esse sentimento? Eu fiquei até arrepiada, que deve Sim, ser que a doutora potência, que Karina, transformação, que de 2010 para 2026, é assim, a minha trajetória, às vezes eu até me pego, né, uhum. pensando em tudo que a gente já conseguiu fazer. Eu acho que é um momento de muita conquista. É um momento que todas as minhas questões que eu pensei, que eu vivenciei, trouxe a doutora Karina de 2026. Então, aquela Incrível. menina que saiu lá de Barbacena, né, quando eu Nossa, era pequenininha em minha. Barbacena, hoje está aí de forma nacional, podemos dizer. Hoje a gente é reconhecido em outras cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente pôde estar em lugares que eu jamais imaginei que eu estaria, estar à frente de várias questões, eu acho que foi isso, a resiliência, a vontade de fazer diferente, e eu sempre falo: "Eu sou o resultado dos nãos que eu obtive". Com certeza, não tenho dúvida. Eu ia até pedir para você, assim, deixar uma mensagem, né, final para quem já sofreu racismo, para quem não sofreu, para quem tem essa posição, para quem se identifica com você, com a Karina lá de 2010, né, que para enxergar que isso é possível, que acho que É, através de muito estudo, né, sim, de evolução interna, de luta, que assim, tudo é possível e acho que todo mundo tendo esse olhar, essa mentalidade, as coisas podem melhorar assim, né. sim. E é uma admiração ter você aqui também, eu Ah, fico muito obrigada. feliz. Eu me sensibilizo muito, acho que é por isso também que é uma pauta, essas pautas tem muitas pautas sociais que a gente precisa, mas essa é uma não, é uma das que eu acho que é uma pauta forte, potente, e ela é transformadora sim, quando a gente se une, né, tudo pode mudar. E fico muito feliz, obrigada por toda a sua contribuição. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para aqueles que enxergam Karina em 2010, Karina hoje, o que que você, né, quer deixar, enfim, final para as pessoas. Assim, o que eu trago é que nunca perco a esperança da mudança. Eu sou muito fã do Malcolm X, então tudo aquilo que ele fez, que ele pensou, eu Uhum, acho de forma estratégia, eu acho que a gente, como pessoas negras, a gente consegue avançar. A minha base foi o estudo, eu sempre continuo estudando. Agora estou aí com mestrado, estou aí com essa tese, né, que a gente está buscando linda. sobre o racismo de algoritmo, e o estudo realmente, de fato, ele muda a vida das pessoas. Me tornar advogada, me trouxe um empoderamento e uma vontade ainda mais de fazer pela sociedade. Sim, E a pauta sem dúvida. antirracista que vem, né, eu acho que para todas as pessoas negras, de uma certa forma, ou você passou com um parente, ou você viu um amigo, e traz ali uma dor, infelizmente, que é algo para além de um crime, para mim horrendo, que a gente sabe que tem que ser combatido a todo momento, mas que é possível sim você estar, ocupar e ser quem você quiser. E não se deixe levar por aquelas pessoas que muitas das vezes trazem algum obstáculo. Eu Sim, acho que aquele obstáculo que é posto ali para você só te move, só te dá mais força. E hoje eu quero dizer à sociedade de Juiz de Fora
que eles tenham um local onde eles possam contar, que é o Disque Racismo Ouvidoria Popular Antirracista. Lá nós temos uma equipe para te acolher através do jurídico, através da assistência social, dos psicólogos, para que possa ser ali, né, o seu refrigério. Porque muitas Sim. das vezes, quando você sofre o racismo, você fica olhando para o lado e não sabe o que fazer, e às vezes nem acredita que está passando por aquilo. É, E mas nós viemos aí para isso, para lutar tenho e buscar os certeza. seus Tenho direitos. certeza que veio para acolher, É né. E o isso. primeiro contato com o Disque Racismo é via WhatsApp, como você trouxe inicialmente, Sim, a né, gente tem o ou WhatsApp presencialmente podem ir ou direto. também as nossas redes sociais. Hoje a É, gente sabe que todas as pessoas têm também, né, o estão Instagram, a gente tem o vinculados. Disque Racismo. Depois, se for possível, né, vocês deixam aqui, Digitar, o lugar, a legenda o direitinho. link, né. Hoje a gente está na Rua Alfred, Uhum, né, número 525, sala uhum. Bem 1206. central. Ali no Centro Palace e no 12º andar. Lá você vai Incrível, ter toda a orientação. A gente trabalha 2 dias, né, na semana, porque a gente também tem uma vida paralela, né, eu tenho meu com escritório e certeza. os outros também que estão lá têm os seus outros afazeres também, mas a gente disponibilizamos 2 dias na semana, que é na terça-feira, todas as terças-feiras de meio-dia às 18 horas e na sexta-feira de 8 horas ao meio-dia presencial. E Presencial. além disso, o nosso número do WhatsApp, o nosso Instagram, qualquer forma que vocês queiram entrar em contato, vai sempre ter uma pessoa à disposição para Atender. atendê-los. Incrível, doutora, incrível, muito feliz, obrigada, e aprendi muito aqui e me admirando você cada vez mais também pela tua coragem, posicionamento, enfim, e referência, né. A gente encerra hoje essa pauta incrível, eu falo que informação gera consciência, né, e consciência gera mudança, então a gente precisa cada vez mais nos conscientizarmos, né, ainda mais de uma pauta tão importante, tão necessária hoje em dia, né. É isso. Obrigada, Como eu adorei, sempre viu. digo, É, seguimos na seguimos luta. na luta.